Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E aos poucos vão rolando as negociações, os ministérios vão sendo compostos. E como é que fica a ex-candidata à presidência da República, que foi um dos grandes nomes a apoiar o presidente eleito Lula no segundo turno, Simone Tebet, do MDB? Será que ele tem a resposta? Conta pra gente, Diego Amorim, bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro. É uma das dúvidas que ainda persistem aqui em Brasília. Para onde vai Simone Tebet nesse novo governo Lula? Para isso, eu vou começar recapitulando com o nosso ouvinte da Nova Brasil FM que o MDB é um partido, um dos maiores do Brasil, que sempre caminhou com os governos, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. O MDB, ai governo, sou a favor, né? Sempre caminhou com o PT também. Depois veio o impeachment da Dilma Rousseff em 2016, o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, abre ali o processo de impeachment, o Michel Temer, do MDB, assume no lugar de Dilma Rousseff, passa a ser chamado de golpista, o MDB passa a ser taxado de golpista também pelo Partido dos Trabalhadores, e em tese há esse rompimento entre MDB e PT. Por que eu digo em tese? Porque bastou a próxima eleição municipal chegar para que MDB e PT caminhassem juntos em vários lugares desse país. No governo do Bolsonaro, no governo de Jair Bolsonaro, o MDB ficou ali rachado, como o MDB sempre é, um partido que não caminha com muito consenso, com muita linha própria. O MDB é um partido que ele diz plural, pragmático, né? Cada um com a sua linha ali dentro de um partido gigante. Então a gente teve o MDB do Renan Calheiros, do Jader Barbalho, do Enício Oliveira, conhecidos dos nossos ouvintes, ali mais próximos à esquerda, ao campo progressista, ao próprio Lula. E do outro lado a gente teve o MDB mais voltado ao agronegócio, na região sul do Brasil, um MDB que teve líderes do governo Bolsonaro, tanto o líder no Senado, Fernando Bezerra Coelho, por um tempo, e o atual ainda líder do governo Bolsonaro no Congresso, Eduardo Gomes. Nesses casos, em sua defesa de que não participou do governo Bolsonaro, o MDB diz que foram indicações do próprio Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro, o Palácio do Planalto, escolheu esses dois MDBistas para serem líderes no Congresso, em razão do tamanho da bancada do MDB, que ainda é considerável, já foi maior, tanto no Senado quanto na Câmara, mas não foi uma indicação do partido, não foi o Baleia Rossi, presidente do MDB, que indicou esses nomes para o Jair Bolsonaro. Foi o Palácio do Planalto que foi lá no Congresso e pescou esses dois para serem os seus líderes. Pois bem, em 2022, nesse ano de 2022, a Simone Tebet se candidata à presidência da República, depois de ter tentado 2 vezes ser candidata do MDB à presidência do Senado, sem êxito. Primeiro Davi Alcolumbre ganhou, depois Rodrigo Pacheco ganhou, e no segundo turno, derrotada, ela decide apoiar o ex-presidente Lula, agora presidente eleito. Mas ela não somente apoiou, como mergulhou na campanha, surpreendendo até muita gente a forma como ela se engajou na campanha no segundo turno a favor do Lula. Ela quer um ministério, claro. O MDB também quer ministério, não só para Simone Tebet. O MDB quer 3 ministérios. E a apuração que eu tenho é de que o MDB quer uma indicação do partido, uma indicação de alguém da Câmara, e aí o nome mais forte que aparece agora, embora esteja tendo uma briguinha interna ali de ver quem vai ser, é o deputado José Priante, do Pará, que é da família Barbalho, e um indicado do Senado, que seria o Renan Filho, filho do senador Renan Calheiros. Então o MDB quer esses 3 ministérios. E esse nome indicado do partido poderia ser o nome da Simone Tebet, especificamente para o Ministério do Desenvolvimento Social. Há uma resistência por parte do PT. O que eu ouvi de bastidores é que a Janja não tem problema nenhum com a Simone Tebet, ao contrário do que tem sido noticiado na imprensa. O que me disseram é que o próprio Partido dos Trabalhadores quer garantir esse ministério, porque é um ministério importante do ponto de vista social, que é uma das bandeiras do PT, e que aí fica colocando a Janja para ser a pessoa que está criando problema, mas que é o próprio PT que está fazendo lobby por si mesmo.
Se deixasse, o PT teria os 37 ministérios. O PT não daria para ninguém. Esse é o PT, ele quer tudo para ele ali. Então ele não quer entregar o desenvolvimento social para Simone Tebet. Tem o tema da fome, o tema do combate à fome. Alguns petistas argumentam nos bastidores de que a Simone Tebet não é uma petista raiz, que o MDB apoiou o governo Bolsonaro. O MDB rechaça isso, diz que institucionalmente o MDB nunca fez nenhum gesto a favor do governo Jair Bolsonaro. Pelo contrário, isso é verdade. Se você entrar nas redes sociais do MDB, no Twitter desses últimos 4 anos, tem muita crítica ao governo Bolsonaro. O Osmar Terra, que foi ali ministro do MDB, do governo Jair Bolsonaro, é muito da cota pessoal do Jair Bolsonaro, né? O Osmar, que com todas aquelas suas falas, vamos dizer assim, polêmicas, tá? Para não adjetivar mais. Uma outra resistência que dizem é que a Simone Tebet não vai trazer apoio popular, apoio parlamentar para o governo Lula. De fato, a bancada do estado dela, Mato Grosso do Sul, não é uma bancada tão considerável e não vai mesmo. Mas o que se defende é que a Simone Tebet poderia trazer um apoio político e institucional de um partido que ainda tem uma força muito expressiva, que é o MDB. Ela é uma mulher que não é de fato uma lulista, não é uma petista raiz. Quem conhece a história da Simone Tebet, quem acompanhou ela no parlamento nesses últimos 8 anos, quando ela foi senadora pelo Mato Grosso do Sul, sabe que ela não é uma petista raiz, mas ela teve uma importância fundamental no segundo turno na campanha do Lula. É difícil mensurar isso, teriam que ter mais pesquisas, mais números, mas muita gente se decepcionou com o apoio da Simone Tebet ao Lula no segundo turno, mas muita gente também se estimulou a votar no Lula porque viu a Simone apoiando o Lula. Ela saiu muito maior do que entrou nessa campanha de 2022, a Simone Tebet, se coloca como um nome forte nacional. Quem não conhecia a Simone passa a conhecer nessa eleição de 2022. O Lula já fez um agradecimento público ao apoio dela nesse segundo turno. O Baleia Rossi, que é deputado federal por São Paulo reeleito e presidente do partido, já apoiou publicamente o nome dela em uma reunião da bancada, inclusive, também do MDB. Então, o que se diz no MDB, para finalizar, Mauro e Michele, é que o Lula tem que reconhecer o valor da Simone Tebet e entender que ela, de fato, pode não trazer essa conta pragmática do toma lá da cá, de Simone Tebet é ministro, então eu vou ter X votos do MDB no parlamento. Mas que ela, por tudo que ela representou na campanha, a despeito das críticas internas que os petistas fazem dela, boa parte deles, ela poderá trazer uma credibilidade para o novo governo Lula, é o que eu escutei ontem ao conversar com MDBistas e também petistas. Mauro, Michele. Certo, Diego Amorim. E Diego, o governo Lula vai ter 37 ministérios. Foi definido, né? Ontem o Rui Costa falou sobre isso. O Rui Costa, que vai ser ministro da Casa Civil, falou que serão 37 ministérios. Atualmente temos 23 no governo Bolsonaro. Ou seja, dá para acomodar os aliados, né? Dá sim, Mauro, dá para acomodar muita gente. E ao contrário do que o Rui Costa disse ontem, de que está tudo certo, quase todos os nomes já estão fechados, o que eu ouvi ontem no finalzinho da tarde é de que não, de que tem ainda muita coisa indefinida. Assim, quando ele diz isso, eu acho que ele diz, o ministério tal tem esses 3, 4 nomes aqui que estão disputando, então está dentro essa altura do campeonato, não vai vir alguém de fora, surpresa, não. Mas que está definido, não está, não. Por isso que está demorando para eles anunciarem. Demorando assim, está dentro do prazo, hoje é dia 21 de dezembro, né? Mas demorando no sentido da expectativa que se criou em torno da divulgação desses nomes. É porque tem muita coisa ainda sendo discutida, muito espaço sendo trabalhado e ocupado ainda, Mauro. E tem um outro fator que é a questão dessa PEC da transição no Congresso, que criou uma situação completamente muito diferente do que é o normal, né? Criou uma situação anormal do governo que vai ser empossado precisar gastar um capital político enorme em negociações com o Congresso
antes de assumir. Quer dizer, essa montagem também do Ministério acaba passando um pouco por isso também, por essa composição de forças num Congresso. Está negociando com um Congresso que não é o Congresso que vai estar aí no ano que vem, né? Então está tendo que negociar com o Congresso do presente e com o Congresso do futuro. E isso também cria alguns entraves aí nessa negociação para formar o Ministério. Diego, obrigado por hoje. Obrigado, Mauro. Um abraço, bom dia para você, Michele e todos os ouvintes. Valeu, Diego. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.